personalidade. Nós já vamos ali, hoje vai ser um pouco diferente, eu vou mostrar no quadro ali de onde vem essa tal personalidade dos nossos pequenos, a nossa personalidade também, claro, de uma forma bem prática, bem tranquila, né? Porque esse é um assunto que, na verdade, é um pouco complexo, né? Há uma complexidade, porque quando nós falamos de personalidade, principalmente na teoria que nós abordamos aqui sobre personalidade, né, que é a teoria do Big Five. Então, assim, eu preparei uma aulinha aqui para que vocês tenham uma ideia do surgimento mesmo da personalidade, o quanto nós temos que estar atentos, mamães e papais, temos que estar atentos. E ao final dessa live vocês vão entender o motivo pelo qual nós temos que ter uma atenção toda especial, porque nós, mamães e papais, nós sim influenciamos nessa formação da personalidade. É claro que vocês vão ver que existe sim uma parte genética que nós herdamos dos papais, mas vocês vão ver que nós, mamães e papais, temos aí um poder. Mamãe, você que está aqui me escutando, a maioria é mamãe, eu sei que tem alguns papais por aí escutando, mas mamãe, nós temos um poder sensacional de evitar que muito mal aconteça na vida dos nossos filhos. E esse poder, principalmente quando a gente fala de personalidade, vocês vão entender daqui a pouquinho que personalidade não é somente a que nós herdamos, mas também esse ambiente ele vai moldar, e vocês vão entender por quê. Então já vamos entrar aqui logo no conteúdo. Já falamos aqui uma introdução. Vocês, pessoal, quero te fazer uma pergunta, que vocês já pararam para pensar de onde vem, de onde vem a sua personalidade? Você já parou para pensar isso ou não? Se você não tiver parado, eu quero que você reflita agora. Por que eu faço o que faço? Por que fazemos o que fazemos? Por que o seu filho, talvez o seu filho adolescente, faz o que faz? E aí a gente fica nesse processo, eu fico nesse processo de reflexão. Meu Deus, por que meu filho faz isso dessa forma? Por que ele sente ali os afetos de uma forma X e não de uma outra forma? Então, por que talvez, pessoal, eu quero que você imagine agora, por que talvez você acha que você não é compreendido? Porque às vezes não compreendemos os nossos filhos. Você já parou para pensar isso? Por que talvez nós não estamos compreendendo talvez o esposo ou a esposa? Isso pode ter total sincronia aí com a sua personalidade, com a minha personalidade, com a personalidade. E a personalidade é algo que nos faz diferente do outro. Vocês vão perceber aqui que quando a gente entende um pouco mais sobre personalidade, de onde vem essa tal personalidade, então assim, quando a gente para pensar com relação à personalidade, você vê que não é somente a questão de saber entender um pouquinho mais sobre você, entender um pouco sobre o seu cônjuge, mas também, acima de tudo, você conseguir ter mecanismos, tá, para trilhar ali o rumo ali da vida dos seus filhos, porque vocês irão perceber que o ambiente ele tem total sincronia com a personalidade dos nossos filhos. Ele vai ajudar a formar essa personalidade que tantas pessoas dizem por aí, inclusive algumas pessoas falam muitas coisas aí sobre extroversão, introversão. Meu Deus, se vocês imaginassem a importância desse assunto, quando vocês aprofundarem, se vocês forem aprofundar nesse assunto, vocês irão ver a importância. Então, assim, é uma forma, pessoal, quando a gente pensa em personalidade, é uma forma que nós experimentamos o mundo, é uma forma que o seu filho experimenta o mundo. Eu já vou mostrar aqui no quadro aqui para vocês. Então, o que eu tenho de notícia boa aqui para a mamãe e para os papais que estão aqui nos acompanhando? A notícia boa é que você pode. Wani, vamos aqui, me ajuda aqui, que você pode influenciar. Eu vou tirar aqui nós vamos aqui pro quadro aqui, que nós podemos o quê? Influenciar na personalidade dos nossos pequenos, tá bom? Mas então, pessoal, de onde vem essa tal personalidade aí que tantas pessoas falam? E eu estou falando aqui para você agora, mamãe, que você pode ajudar a influenciar a formação da personalidade do seu filho. Nós sabemos, olha só, que a personalidade, parte dela está lá no nosso DNA. Olha só, lá no seu sangue mesmo, nós herdamos do papai e da mamãe, está aqui no nosso DNA, mas veja bem, essa questão da personalidade também, o meio em que nós vivemos, o ambiente, tá? Eu vou explicar para vocês aqui agora, o ambiente. Olha só, veja só, eu quero que vocês imaginem aqui que isso aqui, olha, pessoal, tanto que eu desenho bem aqui, tá? Essa bola ficou bem bonitinha, ficou bonitinha essa bola? Olha só, aqui imagine que isso aqui é a sua identidade. O que acontece aqui? Nós temos a nossa identidade ela é formada por nossa história de vida, tá? Olha só que interessante. E personalidade. Por
exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui da Wani, que está aqui comigo. Ela já me autorizou. Quando ela chegou aqui na empresa para trabalhar conosco, ela não sentava à mesa conosco. Ela não sentava à mesa. Simplesmente ela falava assim, Edu, não, eu não quero não, e deixava para comer sempre depois. Ela viveu uma história de vida lá no Piauí, teve uma história de vida sofrida, assim como muitas pessoas, assim como eu também, como eu vivi. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já viveram histórias tristes, né? Histórias de muito sofrimento, muita escassez de vida. E ela viveu uma história de vida lá, onde falaram para ela que ela era inferior ao patrão, por exemplo. E aí ela chegou aqui, eu falei, Wani, eu fiquei perguntando para minha esposa, para Rose, por que a Wani não senta aqui conosco, senta aqui à mesa conosco? E aí, depois de 2, 3, 4 meses eu fui conversar com ela. Ela, não, patrão, é porque a minha mãe já me falou que eu sou inferior e eu não preciso sentar na mesa com vocês, eu tenho que comer depois. Eu olhei para ela, mas quem te falou isso? Não, os meus patrões anteriores. Olha só, ela viveu uma história de vida, e essa história de vida que ela viveu lá atrás com a mamãe, falando para ela que ela não era lá essas coisas, que talvez ela não era... Porque quando a gente pensa assim, pessoal, quando o ser humano pensa que ele é inferior ao outro, veja só, meu Deus, que pensamento mais estranho, porque na verdade todos nós somos, claro, nós somos desiguais, nós não somos pessoas diferentes, mas enquanto seres humanos nós somos iguais. Então veja só, isso tudo influenciou na personalidade dela. Então hoje ela já senta à mesa conosco, né, Wani? Já senta, já come, mas onde eu quero chegar com isso? A nossa identidade ela é formada pela história de vida mais personalidade. Personalidade ela é formada desde o nascimento e vai se cristalizando ali até a fase da adolescência e vai se cristalizando, tá bom? Mas assim, nós temos crenças, existem crenças que nós vamos adquirindo aí nas nossas vidas. A Wani, por exemplo, foram adquirindo essas crenças de que ela era inferior que as pessoas, então tudo isso fez parte da identidade, começou a fazer parte da identidade dela, da história de vida dela. E daqui, o que acontece? Olha só que interessante, pessoal. Daqui da sua identidade sai o quê? Os seus comportamentos. Ó, comportamentos. Daqui da sua identidade sai o quê? Como você sente os seus afetos, sabe? Sabe quando você se emociona? Talvez você sente o mesmo... talvez nós estejamos diante de um mesmo fato, mas você pode enxergar de uma forma e eu posso enxergar de outra. Você pode sentir um afeto, talvez uma raiva que eu possa não sentir essa raiva. Por quê? Por causa da minha identidade. Pode ser que a minha personalidade, por exemplo, eu vou te dar um exemplo daqui a pouquinho sobre quem tem traços de personalidade ali tendencionados pro neuroticismo. Eu vou falar para vocês sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente voltar aqui para a mesa. Então, tudo isso aqui, pessoal, tudo que você vive, a sua história de vida, é importante na vida do seu filho, porque vai ajudar o quê? A formar a personalidade dele. Então daqui surgem os nossos afetos, os nossos comportamentos, o processamento, né? Processamento de informações, né? Olha só que letra mais bonita, pessoal. Informações. Tudo isso surge daqui, ó, vai saindo daqui da sua identidade, da sua história de vida. Então, por isso, é tão importante o seu filho, por exemplo, passar por momentos, né, na história dele, momentos que possam ser fator, você precisa ser fator de vida na vida do seu filho e promover o que? Uma história de vida condizente com valores, para que ele possa ter empatia, possa se colocar no lugar do outro, possa desenvolver o que? A personalidade. Nós vamos falar mais sobre personalidade aqui hoje ainda. Então aqui, pessoal, eu só queria trazer um panorama geral, tá bom? De onde surge a sua personalidade, a minha personalidade, a personalidade do seu filho. Então, assim, a história de vida é essencial. Por mais que seu filho tenha um DNA, por exemplo, tendencionado para ter uma personalidade X ou Y, você, através da sua vivência, da sua história de vida com o seu filho, vai ser essencial. Então ela vem daqui da sua identidade, tá bom? Então vamos voltar aqui para a mesa aqui. Eu adoro ficar aqui, mas vem, volta para cá. Que a Wani já tá com o braço aqui doendo, né, Wani? Wani, não vai embora correndo, não. Pessoal, vocês entenderam? Vocês entenderam o que eu falei pra vocês aqui agora? Wani, traz o meu... Obrigado, viu? Então, o que acontece? Isso tudo, me presta a caneta aqui, isso tudo influencia... Pessoal, eu mostrei a Wani aqui, contei a história dela, mas eu pedi permissão pra ela, viu? Pedi permissão pra contar a história dela aqui. Eu já tô todo suado aqui, que eu adoro trabalhar com quadros, essas coisas. Então, assim, diante disso, a notícia boa que nós temos, que você tem aí como papai, como mamãe, que você pode sim influenciar de forma
positiva aí a vida do filho de vocês, dos filhos de vocês, tanto na primeira infância como também na adolescência. Pessoal, eu sou um cristão e sei, por exemplo, que eu sou imagem e semelhança de Cristo, aquilo que transcende as nossas percepções. Eu já ensino isso para o meu filho, mas também nós somos corpo, né? Algo material, e é muito simples quando você olha para você e vê o seu corpo. Você sabe, eu sei que eu sou espírito, que eu sou imagem e semelhança de Cristo, algo que transcende as nossas próprias percepções. Nós somos carne também, mas acima de tudo, pessoal, eu poderia falar aqui talvez de alma, mas para não complicar aqui eu vou chamar de afetos. Como que nós sentimos esses afetos? Como que nós sentimos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Como que você sente aquele xingamento que talvez seja muito doloroso para você, mas talvez não seja para uma outra pessoa? E quando você tem uma ideia do que é personalidade, é muito importante isso, porque você vai entender que talvez o seu filho possa estar sofrendo. E olha só, tá? Construção da personalidade de uma criança, que bacana, que acontece a partir das suas vivências, 98% do ambiente. Uau, que maravilha, viu? Criando com empatia. Exatamente, muito bom essa observação, viu? Criando com empatia, e excelente observação. Então, quando a gente percebe essas questões, a gente olha para a criança com essa empatia, com essa visão, com esse construto pessoal diferenciado, vamos dizer assim, não somente com a sua visão. Isso é interessante demais. Então, isso tudo tem a ver com personalidade, a forma das crianças perceberem o mundo, a forma de você perceber o mundo. E isso vai fazer total diferença quando você tiver o quê? Direcionando a vida dos seus filhos. Então, o que isso significa? Significa dizer que o seu filho ele vai sentir o mundo, a forma de experienciar, as aflições, a forma de lidar com a resolução de problemas, por exemplo. Tudo isso vai sendo diferente de acordo com a criança, de acordo com a personalidade da criança. Então, tudo isso, pessoal, tudo isso é importante que você saiba, para que você possa ajudar o seu filho a desenvolver a personalidade dele, desenvolver a história de vida dele, porque tudo isso vai fazer parte da identidade do filho de vocês, da identidade do meu filho. Isso tudo lá na frente vai ser muito importante, porque essas crianças elas precisam ser formadas agora. Então, assim, essas questões também de sentir afetos. Eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma pessoa se você foi agredida verbalmente, por exemplo, na rua, ou através de uma discussão, ou então você fala pro seu filho assim: cala a boca, menino! Cala a boca! Você não serve pra nada! Nossa! Por que eu fui, meu Deus, onde eu estava com a cabeça que eu tinha de ter esse filho, isso, aquilo? Pessoal, veja só, dependendo da personalidade dessa criança, sabe quando aquele menino escuta assim: que menino chato, larga de ser curioso? Tudo isso, dependendo da personalidade, a criança ela vai sentir de uma forma, o adolescente vai sentir de uma forma. Para você, pode ser que isso seja algo que de repente não tenha tanto valor, mas de repente se essa criança, se ela for mais sensível, vamos dizer assim, se ela tiver um alto grau de personalidade, tendencionada, por exemplo, por neuroticismo, e nós sabemos, a ciência sabe, e eu falo para vocês aqui, eu falo sobre essa teoria, eu gosto muito dessa teoria, que é a teoria do Big Five, que é uma teoria embasada, científica, em vários, em centenas de países foi estudada. E eu adoro essa teoria porque nós conseguimos, sabe, a gente olha para a teoria, meu Deus, olha só, você consegue se identificar, você consegue identificar o outro. Então, assim, veja só, uma criança, um adolescente que é mais sensível, que ele tem talvez uma característica do neuroticismo, que é um dos grandes 5 traços de personalidade, talvez ele possa sentir de forma diferente, sabe? E quando você fala tudo isso que eu falei aqui pra vocês, essa criança, esse adolescente, ele pode simplesmente entrar ali em parafuso mesmo, porque nós sabemos que quem tem esse traço de personalidade mais tendencionado pro neuroticismo, a pessoa... eu quero que você me responda aqui. Não sei se você conhece alguém que ele fica ali ruminando, sabe? Ruminando aquilo que ele escutou. Eu tenho algumas características do neuroticismo e eu sofria demais. Por quê?
porque quando alguém falava de mim, pessoal, eu sofria a ponto de ter pesadelo. E hoje, eu continuo com esse traço de personalidade, porque vocês vão perceber, quem se aprofundar, resolver se aprofundar mais nesse assunto, você vai perceber que você não consegue literalmente mudar a sua personalidade. O que você consegue fazer é conviver com ela. Conviver, você consegue saber lidar com ela melhor. Hoje, por exemplo, quando alguém fala mal de mim, eu continuo, sabe, dá aquela agonia aqui por dentro, mas aí eu dou aquela respirada e falo, ei, eu preciso me controlar, eu já penso no PQP, eu paro, questiono e pergunto quem que é essa pessoa, o que essa pessoa está falando de mim, qual que é a relevância com relação a essa pessoa, em relação à minha pessoa. Então tudo isso me ajuda o quê? A vivenciar essas experiências ruins, a vivenciar essas experiências que talvez lá atrás me faziam sofrer muito, mas hoje eu sei conviver melhor com ela. Agora imagine o seu filho, imagine o seu adolescente, que você vira talvez, ou alguém fala pra ela na rua, pra ela ou pra ele, que ele é um imprestável, ou que ele não serve pra nada, ou talvez o pai, sem querer, ele pega e fala, você não serve pra nada, menino, você é isso, você é aquilo. Imagina só, se essa criança, se esse adolescente, ele tem um traço de personalidade mais tendencionado pro neuroticismo, pessoal, isso é muito perigoso, porque ele vai ficar ali ruminando, ele vai ficar voltando naquele assunto, ele vai ficar processando aquilo, assim como eu fazia há anos atrás, quando eu era adolescente, quando alguém falava, o cabelinho meu que é meio enrolado, sabe? Meio enroladinho, e as pessoas colocavam apelido, colocavam muitos apelidos, inclusive no final eu vou falar, inclusive é um bônus que nós damos no nosso curso, é um bônus topíssimo, que nós damos, inclusive o link está aqui na descrição da nossa bio, tá? Eu vou falar no final da aula, mas eu preparei essa aula aqui para que vocês possam ter uma ideia da importância desse tema nas nossas vidas. Vou te falar um negócio, lá atrás eu sofri muito. Só que um adolescente, ele pode estar sofrendo e o papai e a mamãe não sabem. Não porque ela quer, mas talvez ela não tem esses conhecimentos aqui. E eu vou te falar, pouquíssimas pessoas. Eu vou te falar aqui de uma maneira aqui, a níveis mundiais. A níveis mundiais tem conhecimento sobre a importância dessa matéria nas nossas vidas. Eu costumo dizer aqui, pessoal, que essa matéria deveria ser tratada dentro das escolas, dentro de casa, na faculdade, nas empresas. Inclusive, grandes CEOs de grandes empresas são obrigados a estudar sobre personalidade. Você sabe por quê? Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, vou deixar vocês na curiosidade. E certamente você conhece algum adolescente, ou uma adolescente, ou até mesmo alguém que aí próximo de você, que tem, talvez, essa questão de ficar ruminando as coisas. Essas pessoas, é muito perigoso nesse sentido, porque essas pessoas elas podem sofrer muito. E um adolescente que não tem conexão emocional com o pai e com a mãe, uma criança que não tem conexão com o pai e com a mãe, ele pode sofrer ali sozinho, e isso pode ser muito perigoso. Então, assim, o que eu posso fazer? O que você, mamãe, pode fazer para proporcionar uma relação, um ambiente saudável, para proporcionar o que essa personalidade possa desenvolver de uma forma saudável? É isso? Por quê? Porque a criança, nós falamos em ambientes tóxicos em lives anteriores, e se você pode proporcionar esse ambiente natural, esse ambiente que é condizente com a criação de um filho, ou seja, sem palavrões, sem xingamentos, tudo isso é importante. Olha só, a Patrícia está falando assim, meu marido faz isso com os meus filhos, briga, humilha, manda calar a boca, só cobra, não ajuda eles a melhorarem, já vejo o resultado negativo deles, choro, sofro muito. Patrícia, olha só, você tem sim o poder, Patrícia, de, através desses conhecimentos aqui, ajudar. Talvez o seu esposo tenha, lembra lá que nós falamos já em lives anteriores, essa live não é para que você se sinta culpada, mas sim para que nós possamos o quê? Trazer informações, trazer conhecimento, para a partir de agora nós podermos o quê? Você poder levar esses conhecimentos para o seu filho, falar que talvez, não sei se seu filho já está na adolescência, na pré-adolescência, mas explicar para eles que o papai deles não faz por maldade, porque quando você explica isso, a criança ela consegue, o adolescente ele consegue digerir melhor essas situações. Eu sei que é difícil, mas seria muito bom se o papai ele tivesse acesso a essas aulas, por exemplo, sobre personalidade. Ele iria ter um outro construto pessoal de que o que ele está fazendo agora pode
pode ser muito prejudicial. Pode ser que não aconteça, tá? Porque aqui, quando nós falamos de seres humanos, pessoal, todos vocês que estão aqui me escutando, eu costumo dizer que não existe regra. Por quê? Quando nós falamos de seres humanos, nós partimos para a subjetividade, nós partimos para a complexidade. Por isso que nós não podemos vender fórmulas prontas. Mas essa complexidade, o que eu quero dizer com isso? Há sim uma probabilidade dessas crianças, desses adolescentes, terem grandes prejuízos na vida? Sim. Mas pode ser, ela está falando aqui, 13 e 6 anos. Olha só, o de 6 anos... principalmente o de 13 anos, você já pode conversar com ele. Papai não faz por maldade, filho. Papai, ele viveu uma vida muito sofrida lá atrás, mas ele disponibiliza um amor que ele teve aqui, que ele conseguiu, que ele recebeu. Portanto, meu filho, nós não podemos cobrar, às vezes, algo que ele não sabe dar para você. Meu pai, por exemplo, de 65 anos de idade, ele entendeu agora, ele me ligou chorando. A mãe dele, olha só, eu falava para ele a vida inteira, papai, brigar por dinheiro não compensa, papai. Eu não gosto dessas coisas. Meu pai sempre foi... Ele tem um traço de personalidade mais combativo. Sempre gosta da briga, E ele sempre gostou, né? E aí, recentemente, agora a mamãe dele morreu. Minha avó morreu há 3 meses atrás. Ele me ligou. Meu filho, você me falou isso a vida inteira, meu filho. Só agora eu percebi que não vale a pena fazer isso. Meu pai aprendeu agora. Então, assim, você pode sim ajudar o seu esposo a ter essa consciência, é isso? Levando esses conhecimentos, trazendo ele aos poucos, mas acima de tudo, você pode vacinar o seu filho, Patrícia, através de doses homeopáticas, tanto pequenininho, tá bom? Como também esse adolescente, é extremamente importante que você faça isso. Você pode ajudar e deve falar, por exemplo, sobre personalidade. Quando você fala sobre personalidade com o seu filho, com a sua filha, é importante por quê? Porque eles vão ter uma outra percepção daquilo que o papai faz com ele, daquilo que talvez a mamãe faz com eles. Então, assim, nós podemos sim, devemos aprender a conviver com a nossa personalidade, com a personalidade do próximo, talvez do papai, talvez da mamãe, da vovó, do vovô. Isso tudo, seja bem-vinda, Nath, seja bem-vinda, abençoada. Então, por exemplo, eu conheço um casal, inclusive que eles estão aqui agora assistindo essa live. 100% que eles estão aqui agora assistindo essa live. E é tão engraçado, cada um tem uma personalidade totalmente diferente, assim como eu tenho uma personalidade totalmente diferente da minha esposa. Eu, por exemplo, eu tenho um alto grau de conscienciosidade que me faz... Eu gosto muito das coisas no momento certo. Não sei se vocês já perceberam, eu gosto de entrar aqui às 18h40. Eu quero estar às 18h40 online. Se passar 1 minuto, para mim é sofrimento. Já para outras pessoas, não. E esse casal que está aqui agora assistindo, não vou falar o nome deles por uma questão de ética aí, eu acho muito engraçado. No dia do lançamento do nosso curso, eles estavam aqui. E ele é mais assim, tranquilão. Ele é mais, assim, a mulher, ela já é mais, parece muito comigo, né? Tem um grau de conscienciosidade muito alto e ela gosta das coisas certinhas. E aqui, momentos antes da nossa transmissão, o que aconteceu? O marido dela começou a fuçar em algumas coisinhas aqui e ela lá embaixo, eu senti a orelhinha dela saindo fogo, assim, ó. E aí eu lembro quando eu estou, por exemplo, lá em casa esperando a minha esposa arrumar o cabelo pra gente pegar o voo. E aí eu fico, meu Deus do céu, eu fico ali louco. Será que eu vou perder o voo dessa vez? Quase todas as vezes a gente quase sempre perde o voo, porque ela é mais tranquila. Então eu aprendi a conviver com ela, porque nós temos personalidades diferentes. Isso tá, claro, não existe aqui, falar pra vocês que existe aqui uma personalidade. Por exemplo, o consciencioso é tudo bom. Não, negativo. Existem coisas ruins também, coisas boas. Na personalidade da minha esposa, também coisas boas e coisas ruins. Não, aqui não existe falar para vocês, uma personalidade X é ruim e outra Y é boa, negativo. Não é nada disso. E se você decidir fazer o nosso curso, entrar, inclusive a minha esposa está entrando aí agora. Aí, Florzinha, você lembra, né? Você sabe quando a gente quase está perdendo aquele voo. E ela tem o cabelo cacheado, pessoal, e ela fica ali, enrolando o cabelinho ali, quase me mata, porque quando eu olho pro relógio, está na hora, eu fico louco, e pra ela não, aquilo é tranquilo, é relax. Então saber sobre personalidade vai te ajudar, inclusive, a entender melhor essas pessoas, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão no nosso seio familiar. E eu volto a repetir, essa é uma matéria que tinha que ser trabalhada na escola, na faculdade, em casa, com os papais, com as mamães. A minha esposa está aqui sorrindo aqui. Mas dá um sim aí, amor. Não é verdade isso? É ou não?
quase me mata, mas assim, ela é mais tranquila. Eu tenho certeza que eu vou embora morar com Jesus bem primeiro que ela, porque eu aqui, quando eu estou prestes aqui para começar a nossa aula, eu já estou aqui sentado, as luzes já estão acesas, então assim, eu sou mais assim, essa questão de horário, então, meu Deus do céu, eu sou muito assim, focado com relação a isso. Então, com relação, pessoal, a isso, vocês precisam ter muita atenção. Essas pessoas que têm um grau, por exemplo, um certo grau de neuroticismo, e pode ser o seu filho, pode ser o seu esposo, a sua esposa, a gente fica ali ruminando aquelas coisas ruins que acontecem com a gente, sabe? Aquelas críticas, né, que acontecem com a gente. E por outro lado, se uma pessoa tem um baixo nível nessa questão do neuroticismo, né, um baixo nível, um baixo grau do neuroticismo, ele pode olhar para as críticas e nunca dar moral para as críticas. E nós sabemos que as críticas às vezes são bem-vindas. Não é todas as críticas que podem ser bem-vindas. Você tem que vir de onde essa crítica... Sabe de onde essa crítica está vindo? Agora mesmo, por exemplo, tem uma mulher aqui me assistindo. Ela é sensacional, porque ela cuida aqui de todo o nosso trabalho, dos nossos cursos online aqui. Então, o que ela faz? Ela coordena e ela consegue perceber, talvez, aquilo que eu não percebo. E assim, ela vem e fala, ó, Edu, você errou nisso, você precisa melhorar nisso. Mas isso é bom, o nosso cérebro, o seu cérebro, às vezes não quer aceitar essas questões. Então, tudo isso é importante. Por quê? Porque quando você, talvez, vai corrigir alguém, vai tentar corrigir o seu filho, você não sabe sobre a personalidade, não sabe como você pode abordar de uma maneira mais suave, a conexão não acontece. Então tudo isso é importante. Então assim, a personalidade, pessoal, ela depende do ambiente. Do ambiente aí, eu mostrei para vocês aqui no quadro a importância dessa questão do ambiente ser favorável para que essa personalidade possa desenvolver de uma forma, vamos dizer assim, saudável. É isso? Então assim, e você que tem uma tendência, por exemplo, eu gosto sempre de dar um exemplo, pessoal. Eu sou consciencioso, né? Eu sou mais focado. Para vocês verem, eu vou te dar um exemplo aqui do quanto é importante o ambiente que nós estamos inseridos, né? O ambiente cultural, a vivência aí do seu filho, da sua filha, a nossa vivência com relação aos nossos filhos. Você, por exemplo, você pode ter na sua genética, no seu DNA, né? Lá no seu ácido desoxirribonucleico, lá no seu DNA, você pode ter, por exemplo, características, né? Genes lá do seu papai, para que você seja um despreocupado. E só aqui, clareando, um despreocupado é aquela pessoa, não estou falando aqui com relação a essa palavra, vamos dizer assim, de forma pejorativa, não. Despreocupado é um dos traços de personalidade que a gente fala lá no nosso curso, e a pessoa ela é mais tranquila, ela é mais relax, né? E assim, o que acontece? Se essa pessoa tem esse gene no sangue, talvez herdou da mamãe, do papai, se essa pessoa vai morar lá na Suíça, vamos pensar, a Suíça, pessoal, eu tive na Suíça na casa de uma amiga minha em 2016, ela inclusive nos deu de presente parte dessa passagem, né, que na época era muita escassez, nós não tínhamos condições de ir para lá, mas ela nos ajudou e nós fomos para lá. Meu Deus, as pessoas lá, elas são tão certinhas, mas tão certinhas que eu fiquei constrangido. Porque as pessoas lá, elas têm o horário certinho para chegar, o horário certinho para colocar a comida. E pensa aqui no Brasil, pensa uma pessoa que tem uma tendência em ser mais despreocupado. Você conhece aquela pessoa que fala assim, eu tô chegando aí, você conhece gente assim? Eu fico maluco com essas pessoas. Eu tô chegando, tio Edu. E aí passa uma hora, passa 40 minutos e essa pessoa não chega. O que acontece? Aqui no Brasil isso é normal. Eu não considero normal, mas um suíço que vem aqui pro Brasil, ele fica abismado, porque ele tem a cultura dele lá. Imagina só uma criança, imagina só você que pode ser talvez uma pessoa mais despreocupada. Se você for morar lá na Suíça, o ambiente que você está vivendo vai fazer com que você fique mais consciencioso, vai fazer com que você tenha algumas características mais, vamos dizer assim, mais pontuais. E tudo isso é importante vocês saberem que a importância desse ambiente dentro de casa é extremamente favorável para as crianças. Porque se você é um cara que é um papai, é uma mamãe que diz para o filho assim, mamãe, meu filho, amanhã nós vamos ao parque, e aí amanhã não tem o parque, daqui a pouco, depois, tal horário nós vamos sair, não sai. Você está ensinando ele, através desse ambiente, a ter uma personalidade, a traçar a personalidade dele para ser um despreocupado na vida, por exemplo.
Entende? Então, assim, isso prova, pessoal, que o ambiente que as nossas crianças estão vivendo é extremamente importante. Extremamente não, é muito importante para que eles possam desenvolver ali a personalidade, tá bom? Então, essa questão cultural, hoje no Brasil, aqui, se você, eu tenho certeza que quem já casou aí, por exemplo, até no casamento as pessoas chegam atrasadas. Então, assim, qual que é a importância, pessoal, diante disso tudo aqui que eu falei, qual que é a importância desse tema nas nossas vidas? O que vocês acham, hein? Qual que é a importância? E assim, quando eu olho para a importância e começam a refletir sobre a importância desse tema, eu fico pensando, se você aí, mamãe e papai, não disponibilizar aí um ambiente saudável para os filhos, infelizmente, muitas coisas nós podemos perder, né? Perder com os nossos filhos. Nós não, esses ambientes tóxicos, né? A Patrícia deu um exemplo aqui do que acontece na casa dela. Eu sei que ela sofre com relação a isso, mas Patrícia, não fique se culpabilizando. Nós podemos fazer a partir de agora, você pode levar esses conhecimentos. E uma live dessa aqui é extremamente abençoada porque você agora sabe, você sabe de coisas que talvez 95% de papais não sabe, com uma aula dessa aqui gratuita, porque essa aula aqui, geralmente eu falo com o nosso pessoal, para o pessoal do curso, né, no nosso curso fechado. Então, assim, é muito importante que que você, mamãe, papai, saiba sobre esse assunto, sobre esse tema, para que você possa levar mais conhecimento, para que você possa ser fonte viva, jorrando aí dentro da sua casa, fonte de sabedoria. E tudo isso, pessoal, tudo isso é importante porque quando você tem essa consciência, você pode ser, eu lembro aqui sempre da frase do grande orador romano, Cícero, você tem certeza de que você está sendo fator de soma na vida do seu filho, da sua filha, assim como nós também devemos nos certificar que existem pessoas sendo fator de soma nas nossas vidas, porque não é só daqui para lá. E quando a criança ou esse adolescente ele cresce em um ambiente totalmente propício, totalmente condizente com seus princípios, com seus valores, com as suas virtudes, com certeza, essa criança, esse adolescente, ele vai desenvolver a personalidade, ele vai ser uma pessoa que pode sim conseguir ter vitalidade emocional na vida, entender o outro, entender o próximo, entender o irmão, entender o amigo, se compreender, não é isso? Eu sempre falo aqui, às vezes, pessoal, todas as vezes que o meu cérebro, nosso cérebro, de uma forma automática, mamães e papais que estão aqui escutando, de forma automática, a gente já quer julgar, quando a gente escuta alguém falar, você já quer de imediato fazer um julgamento. Eu quero te dizer e te tranquilizar aqui que isso é normal, sabia? Isso é normal, o nosso cérebro... Por quê? Por que isso é normal? Porque lá atrás, quando nós vivíamos lá nas florestas, caçando, nós tínhamos que identificar a presa o mais rápido possível. Essa questão cerebral é extremamente normal. Nós queremos julgar o próximo, mas aí o quê? O que você pode fazer através do seu PQP, né? Da minha fórmula PQP, pare, questione e pergunte. Não é aquele palavrão não, tá? O PQP que é o meu é pare, questione e pergunte, para que você possa... O quê? Peraí. Inclusive a pessoa... Um grande amigo meu, hoje amigo meu, ele fez a diagramação do meu livro. A primeira vez que eu o vi, ele estava muito eufórico, ele falava muito. E eu, meu Deus do céu, eu fico apavorado quando chega uma pessoa que eu ainda não conheço, ele começa a falar sem palavras, blá, 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 blá. E ele está aqui me escutando aqui agora, ele vai poder depois dar um joinha aí, não dá um joinha não, senão as pessoas vão saber quem é você. Ele começou a falar, e aí a gente tem vozes, né? Nós conversamos conosco mesmo, e aquela vozinha assim, ei, quem que é esse cara? Vai embora, esse cara fala demais. Aí eu peguei e dei um tapinha nele assim, pá, sai daqui, rapaz, dá licença. Eu peguei e falei pro outro, nós ficamos conversando comigo, você conversa com você mesmo. E aí eu falei, eu preciso dar um tempo aqui, quem que é esse cara? Eu preciso saber quem é esse cara. Olha só, pessoal, hoje ele se transformou em um grande amigo, ele que fez a diagramação do meu livro, a organização do meu livro, um excelente profissional. Imagina só, se eu tivesse julgado essa pessoa de acordo com o meu construto pessoal, porque eu tenho uma personalidade diferente, eu chego nos lugares, eu primeiro escuto, para depois falar. Eu primeiro vou dar uma checada no ambiente, olhar o ambiente, isso é a minha personalidade, eu sou assim. E aí, outras pessoas são diferentes. Imagina só que se eu tivesse olhado para ele com o meu construto pessoal, com a minha lente de perceber o mundo, olha só, essa amizade na verdade, nós não teríamos ficado amigos, né? Hoje nós somos grandes amigos, ele diagramou o meu livro e nós estamos aqui. Por quê? Porque eu tenho outras visões de mundo diferentes da minha visão. Seja bem-vinda, mamãe
Mamãe Sementeira, um canal sensacional também para os filhos. Meu Deus, que maravilha. Pessoal, olha só, então isso é extremamente importante. Aí eu sempre falo aqui da questão do neuroticismo, né? Desse grande traço de personalidade que é o neuroticismo. E eu vou falar aqui, por exemplo, uma característica, existe sim características boas. Por exemplo, a mudança que acontece no mundo, né? Sempre as mudanças que acontecem no mundo, por quê? Porque uma pessoa que tem um traço de personalidade mais tendencionada para o neuroticismo, ele costuma ver as coisas, sabe, mais o lado ruim das coisas, o porquê que as coisas não estão funcionando. Isso faz com que nós podemos o quê? Evoluir. Tanto, se você for olhar, existem muitas pessoas que criam coisas sensacionais, que conseguem perceber aquilo que eu não consigo perceber. Por exemplo, eu tenho um amigo, o nome dele é Ari, e eu falo aqui porque ele também me autorizou. Ele chegou no trabalho dele, ele começou a trabalhar de segurança. Meu Deus, ele tem um alto grau na questão desse grande traço de personalidade chamado neuroticismo, e ele consegue perceber as coisas erradas muito rápido, e lá ele já ganhou prêmios e mais prêmios. Por quê? Porque ele tem uma atenção especial, ele foca naquilo que é negativo, mas isso por um lado é bom, entende? Então assim, isso para que vocês possam perceber aqui que o que eu falo sobre personalidade, não existe lá uma personalidade X ou Y que é melhor que a outra. Sim, com relação a um ambiente familiar, quem entrar no nosso curso, é claro, vocês vão perceber porque que essa matéria é muito extensa. Eu não consigo aqui em uma aula de 40, 50 minutos falar sobre esse tema, mas nós podemos perceber, por exemplo, que dentro de do seio familiar, existem algumas personalidades. Por exemplo, a amabilidade. Tem um dos 5 traços de personalidade chamado amabilidade. Meu Deus, é sensacional para o seio familiar, isso é muito bom, mas tem os seus contras também. Então, pessoal, essa aulinha que eu preparei para vocês que pudessem ter uma ideia, né? Tatiane Trindade, seja bem-vinda, Tatiane, Janaína, Flávia. Hoje eu falei aqui sem parar, quase já está indo aqui para quase 40 minutos. Então, pessoal, inclusive eu vou falar de personalidade do nosso curso, que estão com as inscrições abertas. Eu preparei uma aula, um curso sensacional, é o bônus, somente o bônus. O bônus é sensacional com relação ao nosso curso, e a gente vai falar sobre neurociência aplicada à criação de filhos, o quão é importante mamães e papais saberem sobre essas questões neurocientíficas, a questão do cérebro, né? O funcionamento do cérebro de um adolescente, de uma criança. Nós iremos tratar de uma forma bem prática. Por quê? Porque esse assunto parece sim ser um assunto complexo demais, e é um assunto complexo, mas aí eu vou pegar esse assunto, eu vou destrinchar ele, colocar lá para você de uma forma bem tranquila. Bela, seja bem-vinda, Gabriela, para que você possa entender. É um método, é um verdadeiro método de criação de filhos, numa perspectiva neurocientífica, numa perspectiva de acordo com a neuropsicopedagogia. Então tudo isso para vocês no nosso curso. Você, mamãe que está entrando aqui agora, indique para as mamães. Falar de personalidade, mamães e papais, vocês ganham muito mais do que falar somente de criação de filhos. Sabe o que vocês ganham? Vocês irão conseguir entender melhor as pessoas que estão ao seu redor, entender os filhos, entender o esposo, a esposa, entender a si mesmo. E eu quero que vocês deixem aqui no meu direct, tá? Quero que vocês deixem sugestões de o que é que vocês querem saber aí, o que é que vocês querem que eu aborde nas próximas lives. Na verdade, eu costumo dizer que aqui não é uma live, é uma aula, tá? A live é o nome desse instituto aqui que nós estamos aqui de frente aqui, mas é uma aula. Eu preparo uma verdadeira aula para vocês. Eu não gosto, não sei se vocês já perceberam, eu não gosto de enrolação aqui, de ficar blá 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 blá, falando aqui sem direção, sem rumo. Eu preparo as aulas, eu gosto de preparar, porque eu sei que o tempo de vocês é escasso, eu sei que o nosso tempo é vida. Eu faço tanta gesticulação aqui que eu até transpiro aqui, tá vendo aqui? Que maravilha, eu adoro fazer isso, eu amo fazer isso.